Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um podcast Dizascope. E hoje tenho a honra de receber Mário Ruiboto. Que legal, prazer, viu? Prazer é meu. Muito bom ter você aqui. Está aqui na conferência Pastor Discipulando Pastor. Pastor Mário ministrou aqui e eu tenho a honra de ter esse tempo com ele, fazer esse podcast. Obrigado por ter aceitado. E o Pastor Mário, para você que não conhece ele é pastor da Hillsong, lá em Lisboa e lá em Portugal, né? Líder da Hillsong Portugal. E nós vamos falar um pouco nesse podcast sobre inovação e criatividade, que é uma das grandes marcas desta igreja que a gente vê no mundo. Pastor Mário, fala pra gente um pouco, antes da gente entrar no nosso tema, sobre você, sobre a sua jornada, como que você conheceu a Cristo. Meu nome é Mário Ruiboto, sou casado, pai de três filhas. Três filhas. Portanto, sou um homem abençoado. Bem, tem dias, não é? Tem... Quatro mulheres em casa. E, basicamente, eu vim ao conhecimento da fé através da minha mãe, que quando eu nasci já era cristã, mas meu pai não era. Mas, entretanto, long story, o meu pai se converteu e a partir do momento da conversão do meu pai, eu comecei a ir à igreja e tomei a minha decisão de seguir Jesus. Muito legal. E como é que foi essa questão de se tornar pastor, né? De se tornar líder de uma igreja? Como é que foi esse processo? Foi mesmo um processo. Eu não tenho um dia em que eu possa dizer, olha, naquele dia eu tive a certeza. Foi um processo e quando dei por mim, estava convencido do futuro que eu queria para a minha vida. Foi um processo porque eu desde cedo comecei servindo e me envolvendo na igreja e esse desejo, esse sentido de missão foi se tornando cada vez mais forte e claro para mim e chegou uma altura na minha vida que eu não tive dúvidas nenhumas que era esse o caminho que eu tinha que seguir. Isso é muito interessante, né? Porque uma das questões para o jovem, né? A gente tem um alcance muito grande com jovens, essa questão do chamado, né? E todo mundo fica esperando esse dia meio mágico, né? Tipo, sonhei e agora eu sei que eu vou ser pastor, ou uma profecia, e não é assim geralmente, né? Comigo não foi de todo assim. Foi um processo e vamos dizer, foi um processo quase de sedução interior em que eu me senti apaixonado por essa missão, mas não foi um dia, ou uma palavra, ou um dia tive uma epifania e vi o meu propósito. Não foi. Foi ao longo do tempo e houve uma altura em que eu tomei consciência que era mesmo isso que eu queria fazer da vida. Entendi. E como é que foi o processo do início da igreja, que é a Hillsong Portugal hoje? Foi um início bem pequeno. Eu comecei na minha casa com 12 pessoas e eu gosto sempre de frisar isso. Não vá alguém pensar que o 12 tem algum significado especial, não é? Cada tribo, cada apóstolo. Não, foi 12 porque foi o máximo de pessoas que eu consegui juntar. Quem me dera terem sido 13, mas não foram 12. E comecei na minha casa e eu tinha um desejo, um sonho grande, que era tornar o conceito de Deus e de igreja relevante, disponível e acessível para o cidadão comum, para a pessoa normal. Era essa a minha missão na vida. E então comecei esta aventura com 12 pessoas e já então Pastor Brian era o meu pastor e Hillsong era a minha família e comecei a construir logo desde o início com esses valores, com essa cultura, com essa missão na vida. Muito legal. E então, a gente já entrando no nosso tema, a gente repara que uma das marcas da Hillsong, em todos os aspectos, seja na música, nas suas conferências, na igreja, que inclusive agora chegou ao Brasil, a gente pôde conhecer mais essa cultura, é a inovação e a criatividade. E você falou um pouco para a gente aqui no congresso sobre isso, e eu queria que todo mundo que acompanha o podcast pudesse ouvir um pouco disso. O que é inovar, né? O que é inovação para vocês? É interessante
começar pela definição dos termos, porque às vezes usamos a mesma palavra, mas estamos a pensar em coisas diferentes. Sim. E principalmente com a Hillsong e quando as pessoas olham para a Hillsong e quando pensam em inovação, pensam em ter coisas que ninguém tem, mais em coisas do que propriamente uma cultura, mas aquilo que é a marca da nossa casa não são as coisas, mas é a cultura de inovação. E inovação não é ter o que mais ninguém tem. Inovação é fazer o que mais ninguém faz com aquilo que todo mundo tem. Ou seja, é aprender a usar de uma forma criativa aquilo que toda a gente tem. É pegar aquilo que você já tem e fazer o que ninguém está fazendo com aquilo que todo mundo tem na mão. Exatamente. Legal. E aí, como é que isso funciona na prática para vocês? Como é que foi desenvolvida essa cultura entre vocês? Partindo do princípio que se Deus nos chama para uma missão, Ele nos capacita, ou seja, nós temos tudo aquilo que precisamos para dar o próximo passo. Esse é o valor, é o princípio. Ok. É isso que quebra um grande sofisma, né? Porque até aqui mesmo no Brasil, eu percebo que a gente tem um olhar para a vida a partir da falta, né? É como se a gente olhasse para o copo meio vazio. Ah, mas ó, eu não consigo porque eu não tenho. Acabamos por desenvolver uma mentalidade que se rege pelo princípio: se eu não tenho, eu não posso. Okay. Esse é o mindset cultural que normalmente nós baseamos a nossa visão, a nossa cosmovisão do futuro. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e para a maneira como Deus, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, como Deus fazia milagres no meio do povo, no meio das pessoas, era sempre usando aquilo que já existia. Okay. Que normalmente era desprezado pelas pessoas. Ninguém colocava os seus olhos naquilo que já existia, colocavam os olhos naquilo que ainda não existia. Ou seja, se eu tivesse, eu poderia fazer. Mas como eu não tenho, eu não posso. Mas a Bíblia desafia a nossa maneira de pensar exatamente ao contrário. Dizer, não, tu podes não ter, mas tu podes. E tu podes, se tu usares aquilo que tens, que todo mundo pensa que é insuficiente, que tu nunca vais conseguir fazer com aquilo que tens, e tu usas aquilo que tens de uma maneira criativa. É isso que é inovação. Inovação é baseado naquilo que está disponível nas nossas mãos, só que é conjugado, é usado, é gerido de uma maneira que nunca foi feita. Então gera inovação, gera um resultado novo. Mas basicamente o material da inovação é aquilo que está disponível, é aquilo que toda a gente tem. A música tem 7 notas musicais. Okay. Já foram feitas milhões e milhões de composições musicais com as mesmas notas. E o que é que muda? O que muda é a gestão criativa desse recurso que é limitado. Então, partindo desse princípio, isso traz-nos muita esperança. Porque nem todos, a realidade é essa, nem todos nascemos com as mesmas coisas. E isso pode parecer muito injusto. Quer dizer, aquela pessoa leva vantagem de mim, tem mais do que eu. É uma injustiça quase cósmica, não é? Família rica. É injusto. Mas se nós entendermos que não importa aquilo que tu tens, importa é a maneira como tu usas aquilo que tu tens, e a inovação, a chave da inovação é essa, isso traz-nos esperança independentemente onde nós nascemos, com que condições nós nascemos, em que família nós nascemos, em que país nós nascemos. E até mesmo inverte, né? Porque a gente estava falando sobre isso antes. Eu vi uma vez esse youtuber que fala sobre marketing digital, o Gary Vee, e ele colocou uma frase uma vez no Instagram que eu fiquei pensando. Ele falou assim: se você tem pouco ou não tem nada, você está em vantagem. Aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, como assim, né? Ele estava querendo dizer assim: você que começou com nada, você está em vantagem. E você falando hoje me deu um insight sobre aquilo que ele estava falando, porque realmente, quando você tem, não é necessário inovar, né? Eu percebo às vezes acontecendo isso aqui no Brasil. Uma igreja quer fazer algo relevante, ela quer causar um impacto, e aí ela pensa o seguinte: tá, como é que eu vou causar um impacto? Como é que eu vou trazer um número grande de pessoas, por exemplo?
Já sei, eu tenho dinheiro, vou trazer o melhor pregador. Já sei, eu tenho dinheiro, vou trazer a melhor banda. Pago passagem para todo mundo, vem, a gente imprime um cartaz e tal. Só que é a mesma coisa de sempre, né? É a mesma coisa de sempre, mas porque tem, né, o recurso. Agora, quando você não tem, aí você é obrigado a criar algo, né? Fazer algo novo. E é na necessidade que nascem as maiores criações humanas. O progresso da humanidade sempre teve a sua origem, as suas gênesis, na necessidade. A necessidade é a incubadora da inovação. E então, e isso é uma mensagem de muita esperança. Sim, sim. De grande esperança. De que o facto de nós nos depararmos com necessidades, isso pode ser a incubadora de inovação e de ideias criativas que vão trazer grande impacto. Toda grande ideia veio de um problema, né? Veio de uma necessidade, no mínimo veio de uma necessidade. Toda a grande ideia. Uber veio para resolver uma necessidade. Netflix veio para resolver uma necessidade. Então sempre alguém olhou para um problema e reclamou, o outro olhou para o problema e ficou milionário. Né? Exatamente. Então realmente é mindset. Agora, uma marca que eu percebo assim, além que está entrelaçado, né, da inovação, é a criatividade, né? Vocês têm times, né, e até com esse nome, né, o criativo, né, algo que já está se desenvolvendo dentro da igreja. Você crê que criatividade é algo que é possível ser desenvolvido? É possível ser desenvolvido, claro que é, mas eu acredito, eu sei que isto pode até ser um pouco polémico, mas eu não acredito muito na divisão entre pessoas criativas e pessoas não criativas. Eu acredito que todos nós temos uma medida de criatividade. Eu acredito nisso também. Então, uns mais desenvolvidos, porque se expõem mais, desenvolvem mais, e daí a questão da necessidade, não é? A questão da limitação ajuda a desenvolver a criatividade. Ok. Ou seja, quando no fundo nós temos tudo, essa criatividade não é tão desenvolvida quando nós temos desafios. Recursos limitados. É por isso que as pessoas com recursos limitados que têm maiores desafios e à partida parece quase uma injustiça, elas acabam por desenvolver a criatividade que elas têm. E isso depois, aquilo que era uma desvantagem, torna-se uma vantagem. Porque é como um músculo, não é? Sim. É desenvolvido e fica mais forte. Então conseguem ultrapassar os desafios e as dificuldades com outra ligeireza, porque está desenvolvido, não é? Essa capacidade foi desenvolvida. Portanto, eu acredito que todo mundo tem criatividade. Eu não acredito que há os criativos e os não criativos. Há as pessoas que desenvolveram o seu lado criativo e as pessoas que não desenvolveram o seu lado criativo. Então, a questão é mindset, né? É mindset. A questão é mindset. Porque tem muita gente que se depara com um problema, trava e estagna na vida, né? E tem pessoas que deparam com o problema. Até interessante que quando nós tivemos a Copa do Mundo, eu não lembro qual programa de televisão aqui no Brasil, cada dia eles faziam uma reportagem sobre a história de um dos jogadores da seleção brasileira, né? E foi muito interessante que todos, não todos, mas tipo assim, 90% dos jogadores tiveram um passado assim terrível, de crescer na pobreza, de passar fome, de nunca conhecer o pai na vida. E você vê que todos eles passaram por essa situação e foi o que talhou eles a se tornar os melhores jogadores do mundo, né? Só que é exatamente a mesma história do menino que é um traficante, do menino que é um criminoso, do cara que está preso ou até já está morto, né? Então você vê que é mindset, né? Ele pode pegar aquilo, se tornar o melhor jogador do mundo, ou pegar aquilo e se tornar um criminoso, né? Então é a mentalidade, a forma que você vai encarar aquilo que a vida trouxe para você, né? É por isso que eu creio que uma das funções da Igreja é estimular a cultura de inovação e criatividade nas pessoas. Porque Deus não opera debaixo de uma mentalidade de falta, mas de abundância. Só que quando nós pensamos abundância, pensamos em ter mais coisas. Exato. E esse não é o conceito de abundância. A
abundância é a capacidade com que se tem de criar mais coisas. Isso é abundância. Ok. É criado, não é recebido apenas, é criado. Ou seja, eu posso agarrar no que eu tenho e aos olhos do cidadão comum, até aos meus próprios olhos, pode parecer pouco, mas a inovação vai fazer com que esse pouco resulte em alguma coisa. Então isso é abundância. A maior abundância é aquela que do nada produz alguma coisa. É a maior abundância. Muito bom, muito bom. E você teria algumas coisas assim, práticas que vocês fazem, ou você faz na sua liderança para estimular essa cultura de inovação? Eu creio que talvez o mais importante é fazer as pessoas acreditarem que não é aquilo que elas têm, ou neste caso não têm, que vai determinar onde é que elas podem chegar. Ok. E isso tem que ser ensinado, estimulado, exemplificado. Eu creio que é o maior contributo que nós podemos dar às pessoas, é dar-lhes esta mensagem. Entendi. Para elas não se deixarem limitar, não se abaterem por pensarem que efetivamente têm poucos recursos, poucas oportunidades, nasceram numa família pobre, etc. E que isso é imediatamente uma limitação. Que em termos, vamos dizer assim, em termos objetivos é uma limitação, Sim. mas que Deus nos deu esta ferramenta que é a inovação e criatividade, que nos permite ultrapassar essa limitação e criar alguma coisa. Muito bom. Então, até eu tenho pensado nisso, né? O que é a imagem e semelhança em nós, né? Então, é a imagem e semelhança de um criador, né? É a imagem e semelhança de um criativo, né? E eu acho que, o que você disse, a gente tem que estimular isso nas pessoas. Você foi feito igual àquele que criou todas as coisas, né? E nos convida a continuar a criação junto com ele. É interessante o relato do Gênesis, do capítulo 1, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia. Não há nada mais, como é que eu ia dizer? Não há nada mais limitado que o vazio. Ok. Que o nada. Ok. Não é? É nada. E é interessante que Deus, quando olhou para isso, não teve nenhuma exclamação de "Ei, como isto está! Vai ser difícil, como é que eu posso fazer?" Não é? Ele falou ao nada e do nada começou a criar. Não é? A criação de Deus foi do nada. E a partir daí, toda a Bíblia mostra que Deus sempre usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. Viúva de Sarepta, 5 pães e 2 peixes. Há tantos exemplos de que Deus usa aquilo que aos olhos dos homens é nada ou muito pouco para trazer uma resposta. E essa é uma característica da natureza de Deus. E como eu acredito que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós temos essa capacidade de agarrar no pouco e do pouco transformá-lo em alguma coisa de significativo e de impactante para o mundo onde nós vivemos. Muito bom. E já para a gente caminhar para o fim, a gente tem um público bem grande de jovens, como eu te disse, e todos eles querendo entrar em mercado de trabalho, querendo se desenvolver, ter uma carreira. Você hoje é gestor de uma grande organização, né? Você lidera muitas pessoas. Quais são características que você busca em uma pessoa para investir nela como um futuro líder na organização de vocês? Quais são características que você olha e fala, cara, essa pessoa talvez valha a pena a gente... Uma delas é a capacidade de atrair outros à volta dele. Okay. Ou seja, criar uma equipa, criar relacionamentos de maneira a que possa construir uma rede que ajude a construir aquilo que eu pretendo que essa pessoa construa. Okay. Eu penso que hoje em dia a capacidade de construir equipa é das características mais importantes no que toca a escolher um profissional, um gestor, um líder, seja em que área for. Então não basta ele ser bom naquela função, ele tem que saber produzir pessoas que são boas naquela função. Pessoalmente, eu prefiro uma pessoa que é boa a construir uma equipa
e pode não ser o melhor a executar a tarefa, do que uma pessoa que é muito boa a executar a tarefa, mas não constrói uma equipe. Isso é um risco para a organização, porque acabamos por ficar reféns do talento de uma pessoa, reféns dos estados de alma de uma pessoa, e no fundo, reféns da direção e das decisões daquela própria pessoa. Quando se escolhe uma pessoa que constrói uma equipe, é uma liberdade para a pessoa, é uma liberdade para a organização, e creio que é um património muito grande. As pessoas que têm a capacidade de atrair outros e construir equipe valem ouro. Valem ouro. E outra característica é, lá está, a capacidade que a pessoa tem de inovar, de não fazer reclamações para cumprir, vamos dizer, a sua job description, vamos assim dizer, não é? E dizer, eu para fazer isto tenho que me dar isto, tenho que me dar aquilo, senão não há condições. Eu acho que um exemplo muito legal é isso, o pastor chama e fala, quero te colocar como líder de jovens, né? E a pessoa, eu para ser líder de jovens, para fazer um bom trabalho, tenho que ter isto, tenho que ter isto, tenho que ter aquilo, não é? Ou seja, há imediatamente um foco naquilo que não existe. E aquilo que eu procuro num líder é o foco naquilo que existe, para criar aquilo que ainda não existe. E não um foco naquilo que não existe para criar o que não existe. Isso é uma bola de neve, não é? Sim. Então, é o foco naquilo que existe para poder criar aquilo que não existe. E isso é algo que eu sempre procuro observar na escolha de um líder. É a sua capacidade de não fazer exigência ou reclamação, mas imediatamente olhar para aquilo que existe e traçar um plano com aquilo que existe para criar aquilo que não existe. Então, olha, você que está nos ouvindo, está ouvindo de um grande líder, o que ele olha na hora de uma contratação, na hora de chamar alguém. Então, presta muita atenção nisso. Por quê? Porque é isso que outros grandes líderes ao seu redor estão olhando. A sua capacidade de formar uma equipe, de liderar outras pessoas e a sua capacidade de pegar o que você já tem para criar algo novo, ao invés de ficar olhando para a escassez, olhando para o que você não tem como desculpa, né, para não criar algo incrível. E por último, você disse algo na pregação que foi muito impactante, que a igreja ela não é uma joalheria, ela é uma mina. O que isso quer dizer? Porque uma joalharia tem as joias na montra, e a única coisa que acontece numa joalharia é consumo. As pessoas vão a uma joalharia e escolhem a joia. Aquela joia teve um processo, não é? Teve um trabalho desde a mina até à montra da joalharia. A montra é como diz aqui no Brasil. A vitrine. A vitrine. Aproveito este podcast para ensinar português puro. Então, essa é a joalharia, mas a função de um líder não é vender joias, é encontrar pedras preciosas na mina. E elas estão escondidas no meio da lama, no meio da terra, no meio das pedras. E a nossa função é ter a intuição de que no meio de algo que não é belo à primeira vista está lá qualquer coisa. Muito bom. Que pode ter um valor incalculável. E às vezes tem que sujar a mão, tem que ficar sujo de pó e de lama nos pés, etc. Mas eu creio que essa é a função de um líder e, no fundo, da igreja. Mas de qualquer líder. Mesmo numa organização, numa empresa, quem anda só à procura de joia é um consumidor. Um líder é um construtor. É alguém que agarra naquilo que parece que não tem muito valor, mas consegue ver a pepita de ouro lá no meio, não é? o diamante em bruto, e tratá-lo, trabalhá-lo, até se tornar numa joia. E que as joias que nós temos, que são as pessoas, numa igreja, numa organização, tenham sido fruto do nosso trabalho de mineiro e não de vendedor de joalharia. Muito bom. Poxa, obrigado, Mário. Douglas, foi um prazer, muito. Uma honra ter você aqui. Obrigado por estar acompanhando. Se você tem curtido esse podcast, queria te pedir que você mandasse para todo mundo, cara. Abençoa o maior número de pessoas possível aí com esse conteúdo. Procura o pastor Mário aí no YouTube, ouve tudo que ele já postou, tudo que já postaram dele, que tenho certeza que vai ser muito abençoado. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.